Olá, tudo bem? Sou o pastor Robson Xisto, para apresentar para você o Manual de Novos Membros da Igreja Missionária Nova Geração. Nós temos esse material e transferimos essas informações, esses estudos, esse mini curso para todos aqueles que, de alguma forma, querem conhecer um pouco mais sobre a Igreja Missionária Nova Geração. Mas principalmente para aqueles que estão vindo de outros ministérios para congregar com a gente, ou aqueles que se batizam, decidem por Jesus e acabam por se batizar nas águas e vêm participar com a gente do corpo de Cristo, através da Igreja Missionária Nova Geração. Então, se você quer conhecer um pouco mais de alguns princípios básicos da Palavra do Senhor, se você quer conhecer um pouco mais da visão de trabalho da Igreja Missionária Nova Geração, se você é membro da igreja e não conhece ainda e quer se atualizar, é importante você assistir essa sequência de vídeos. Agora, se você está vindo de um outro ministério para congregar com a Igreja Missionária Nova Geração, esse material é um material imprescindível para que você estude, acompanhe e possa ter mais informações. Se você também recebeu Jesus recentemente, confessou Jesus como seu Senhor, renunciou uma vida de pecados e está decidido a batizar nas águas, ou fez isso recentemente, é importante que você acompanhe com a gente esse estudo, tá bom? Nós temos esse material impresso, é uma apostila impressa, com 7 lições básicas e uma lição de apresentação, mas eu quero deixar para você também aqui essa opção de você poder acompanhar através do vídeo. Algumas pessoas têm dificuldade de leitura, dificuldade de interpretação, e quando se faz a ministração através de uma palavra, através de uma orientação oral, fica mais fácil para a pessoa entender, tá bom? Então, primeiramente, eu quero orar e agradecer ao Senhor pela sua vida. Declaro sobre a tua vida a bênção do Senhor, sobre a tua família, sobre esse novo tempo para você, recomeçando ou começando a sua vida cristã, que você possa, em nome do Senhor Jesus, produzir, viver um tempo de colheita extraordinária daquilo que o Senhor tem para a tua vida, em nome de Jesus. Igreja Missionária Nova Geração, desde 2005 estamos atuando oficialmente aqui em Ferraz de Vasconcelos, São Paulo, Brasil. E o Senhor já nos deu uma grande oportunidade de estabelecermos igrejas no sertão, de apoiarmos igrejas em outros países. E aqui nós contamos um pouquinho dessa história. Na nossa primeira parte aqui, que é a nossa missão. Depois nós falamos sobre a visão missionária, falamos sobre as nossas crenças, no que cremos. Nesse primeiro vídeo nós vamos falar um pouquinho sobre isso, tá bom? Eu vou me ater a ler o texto, porque se você puder acompanhar depois com a apostila na mão, vai ser muito melhor você fazer o acompanhamento também com o texto. A nossa missão. A Igreja Universal de Cristo tem uma das maiores nobres missões deixadas por Deus aos seres humanos: anunciar as boas novas de salvação, o Evangelho de Jesus, e capacitar essas pessoas à grande comissão de Jesus descrita em Atos 1:8. Então estamos falando aqui da Igreja de Cristo, não da Igreja Missionária Nova Geração, não é a Igreja A, B ou C, não da organização, mas do organismo vivo, a Igreja de Cristo. E nós fazemos parte, você faz parte, você que é da nova geração, você que é da Igreja Missionária Nova Geração, faz parte também da Igreja de Cristo. Então Atos 1:8 diz assim: mas receberão poder quando o Espírito Santo descer sobre vocês, e serão minhas testemunhas em Jerusalém, em toda a Judéia, Samaria e até os confins da terra. E aí, dentro dessa missão da Igreja de Cristo, nós podemos identificar a missão da Igreja Missionária Nova Geração, que precisa estar conectada a essa missão universal da Igreja de Cristo. Qual a missão da Igreja Missionária Nova Geração? Preparar pessoas para cumprir seu propósito pessoal como cristãos, de viver em santidade os ensinamentos de Jesus Cristo e contribuir com a igreja. A igreja aí, letra maiúscula, o corpo de Cristo, em todo o mundo, no cumprimento de sua principal tarefa dada por Ele, por Deus, por Cristo, antes de subir aos céus. Então, em Marcos 16:15, Jesus deu uma clara ordem para os discípulos. Ele disse assim: ide por todo mundo e pregai o evangelho a toda criatura. Então, como missão, como igreja missionária, somos enviados para desempenhar uma tarefa, um serviço, que é cumprir uma ordem dada pelo próprio Jesus Cristo, antes que ele ascendesse aos céus, antes dele subir aos céus, depois da sua morte e ressurreição.
Isso precisa ser cumprido tanto em nossa cidade, nosso estado, nossa nação, como em todas as nações da terra, os confins da terra. Então precisamos ir por todo mundo, que significa que, como igreja, devemos ir a todos os cantos do mundo. Não existe lugar na terra que não precise ouvir o Evangelho e somos responsáveis pela proclamação dos ensinos e exemplos deixados por Jesus. A expressão pregai, pregar quer dizer anunciar, proclamar, levar uma notícia de conhecimento a alguém. Evangelho, evangelho quer dizer boa nova, a boa notícia do cumprimento da promessa que Deus havia feito lá no Antigo Testamento. Então, no Novo Testamento, se cumpre a promessa que era feita ou que foi feita no Antigo Testamento. Então, toda criatura que precisa ouvir não exclui qualquer pessoa. Todo mundo está incluído, não exclui ninguém. Então, todo mundo precisa ouvir essa boa notícia do Evangelho. O Evangelho deve ser pregado a todos os povos, em todas as épocas, em todos os lugares. Mateus 28, 19 a 20, a palavra do Senhor que Jesus disse: portanto, ide, fazei discípulos de todas as nações, batizando-os em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo, ensinando-os a guardar todas as coisas que eu vos tenho mandado. E eis que estou convosco todos os dias, até a consumação dos séculos. Amém. Então esse é o primeiro ponto. A nossa missão, como Igreja de Cristo, como Igreja Nova Geração. Vamos falar então um pouco do que é a visão missionária. A visão missionária, ela tem uma característica, ela procura alcançar a todos, em todas as partes do mundo. Então, nossa missão como igreja missionária está firmada em 4 pilares: adoração, evangelismo, comunhão e discipulado. Lembra bem, 4 pilares, são 4 estacas que se colocam uma base, são 4 alicerces, 4 colunas para se estabelecer uma base. Você pode ter uma visão muito clara disso. Uma mesa de 4 pés, se ela tiver ali faltando um dos pés, ela vai ficar bamba. Se tiver faltando 2, ela nem fica em pé mesmo. Então, nós temos que identificar que na Igreja Nova Geração nós entendemos que os pilares são adoração, evangelismo, comunhão e discipulado. Nosso propósito como igreja é manifestar todas essas características de forma integral em cada local que uma ramificação do grupo for implantada, gerando nos indivíduos o entendimento e a necessidade de relacionamento com Deus, com os discípulos de Cristo, que serão alcançados, e com as pessoas que de alguma forma, em geral, alcançaremos com o nosso testemunho e nossas palavras. Então, esse é o nosso propósito, de manifestar essas características de adoração, evangelismo, comunhão e discipulado. A adoração, especificamente, vamos falar de adoração agora. Adoração. Entendemos que adoração é o estilo de vida do verdadeiro cristão, consagrado a Deus, que renuncia o pecado todos os dias e, ao invés de viver murmurando, dando foco nas obras do mundo e de Satanás, prefere olhar para a glória do Senhor. Entendemos que fomos chamados para viver em adoração ao Senhor, não apenas quando cantamos ou levantamos as mãos no momento de louvor. Em João 4,23, Jesus diz que o Pai procura verdadeiros adoradores que o adoram em espírito e em verdade. Ele não procura adoração, pois isso ele já tem nos céus o tempo todo. Ele procura homens, mulheres, crianças e jovens que desejem se relacionar com Ele e o reconhecer como Senhor e Salvador. Esse é um ponto muito importante. O Senhor, Ele tem procurado verdadeiros adoradores que adorem o Pai em espírito e em verdade. Então, é uma adoração genuína, que não é apenas a prática de cantar, é um estilo de vida, um comportamento diário. Então, a outra base nossa, o evangelismo. Evangelismo. Temos consciência de nossa responsabilidade como verdadeiros cristãos e que devemos estar preparados para testemunhar das obras de Cristo em nossas vidas, bem como da nossa responsabilidade em repartir as verdades do Evangelho com aqueles que ainda não conhecem a verdade que liberta. Entendemos também que o trabalho social está estritamente vinculado a esse objetivo. Como, pois, invocarão aquele em quem não creram, e como crerão naquele em quem não ouviram? E como ouvirão se não há quem pregue? Então, esse trabalho social, no sentido não apenas de você dar alguma coisa para alguém, mas é a condição de nós estarmos vinculados às pessoas de uma forma geral. Não apenas trabalharmos como uma instituição à parte das realidades, mas bem conectada com as realidades de cada povo. Então, o terceiro, comunhão. Desejamos viver a realidade de uma igreja de relacionamentos sadios,
onde cada indivíduo seja motivado a ter comunhão pessoal com Deus e com seus irmãos. Sabemos também que a unidade do corpo de Cristo é imprescindível, independente da denominação representada ou seus usos e costumes, desde que se creia e viva as doutrinas bíblicas. Salmo 133 diz assim, verso 1 diz assim: ó quão bom e quão suave é que os irmãos vivam em união. Então aqui nós estamos falando da comunhão não apenas entre os irmãos da Igreja Missionária Nova Geração, mas esse sentimento de comunhão, de unidade, de comunidade com irmãos que professam a mesma fé de uma forma geral, sejam de outros ministérios, desde que realmente esses ministérios sejam ministérios bíblicos. E o quarto ponto, muito importante também, é o discipulado. Mais que uma obediência, entendemos que a prática do discipulado é uma necessidade para o crescimento sadio e bem ajustado do corpo de Cristo. Receber e transmitir ensinamentos da palavra do Senhor, bem como dividir as cargas uns dos outros, é um privilégio e nos abençoa tanto quanto abençoamos. Discipulando, conforme o modelo que Cristo nos deixou, nos fará gerar discípulos dele e para ele, excluindo assim a possibilidade de acreditarmos que teremos discípulos pessoais gerados pela nossa própria capacidade ou obra. Na Igreja Missionária Nova Geração, nós respeitamos todas as linhas de trabalho de outros ministérios, mas aqui na Igreja Missionária Nova Geração você vai ser ensinado que os discípulos que você produz através da obra do Espírito Santo na tua vida não são seus discípulos, são discípulos de Cristo. Orientamos essas pessoas a não olharem para nós como líderes, como pessoas especiais, porque não somos. Não direcionamos ninguém a nos chamar de pai, de mãe, até mesmo ficar muito focado em receber a honra de um título, ou até que as pessoas entendam que uma carteirinha, um título ou um ministério que ela exerce na igreja o faz diferenciado. Não é. Então aqui na Igreja Missionária Nova Geração, nós entendemos que esse momento de discipulado, esse ambiente de discipulado, esses grupos de discipulado que existem, eles são grupos que é para glorificar o nome do Senhor e para gerarem discípulos para Jesus, tá bom? Então aqui o nosso credo, né? A declaração do que cremos, a nossa declaração de fé. Cremos em Deus Pai, Deus Filho, Deus Espírito Santo. Cremos em um só Deus, pessoal, eterno, onipotente, onisciente, onipresente, criador e sustentador de todo o universo. Cremos que Deus existe e manifesta-se de forma triuna, eternamente em três pessoas distintas: Pai, Filho e Espírito Santo, cada qual manifestando todos os atributos divinos. Deus Pai. Cremos em Deus Pai Todo-Poderoso, Criador do céu e da terra, Espírito eterno, infinito, imutável, insondável em seu ser, Criador, preservador, consumador de todas as coisas, o qual se revelou ao mundo pelo Filho e pelas suas obras, dando-nos a conhecer a si mesmo e tudo quanto requer para a nossa conduta e procedimento aqui no mundo. Essa é a nossa característica de crença na Trindade. Nós cremos em Deus Pai. Cremos no Senhor Jesus Cristo. Cremos na divindade de Jesus Cristo como Deus Filho, que despojou-se de sua glória nos céus para se manifestar como o Messias prometido. Cremos que Deus se fez homem e que através de sua encarnação como Filho unigênito do Deus Pai, concebido pelo Espírito Santo, nascido da Virgem Maria, que pelo seu nascimento, sua vida perfeita e santa, sua morte e ressurreição ao terceiro dia, ele é o único mediador entre Deus Santo e o homem pecador, e hoje está assentado à destra do Pai, e virá para buscar sua igreja e julgar os vivos e os mortos, e o seu reino não terá fim. Aleluia! Esse é o nosso Deus que se fez homem, Jesus Cristo, Deus Filho, essa pessoa da Trindade Santa. Então, cremos em Deus Pai, cremos em Deus Filho, e cremos no Deus Espírito Santo. O Espírito Santo. Cremos no Espírito Santo, que é o Senhor e vivificador, o qual procede do Pai e do Filho, que juntamente com o Pai e o Filho é adorado e glorificado, que falou pelos profetas e foi enviado por Deus Pai para ser o Consolador, guia e presença constante na igreja. Cremos que ele se manifesta na igreja, que é o corpo de Cristo, através do seu fruto e dos seus dons. Cremos no batismo do Espírito Santo, experiência subsequente à salvação, capacitando o cristão a viver e ministrar no poder do Espírito. Amém? Deus Pai, Deus Filho e Deus Espírito Santo se manifestam através da palavra. Então, como nós cremos em relação à Bíblia? A Bíblia.
Cremos que a Bíblia Sagrada é a palavra do Deus vivo, verbalmente inspirada, conforme dada originalmente por Deus, infalível, totalmente digna de confiança e autoridade suprema em todos os assuntos de conduta de fé. Cremos que a pregação da palavra de Deus é acompanhada por sinais e prodígios tais como cura divina, expulsão de demônios, operação de milagres e outras manifestações do Espírito Santo. Então o Senhor Deus, Deus Pai, Deus Filho, Deus Espírito Santo, Ele fala através da palavra e Ele se manifesta para a igreja. Então quem é a igreja? Cremos que a igreja, fundada pelo Senhor Jesus Cristo e edificada constantemente pelo Espírito Santo, é a manifestação visível do corpo de Cristo e que seus membros são todos os que depositam sua fé em Jesus como único Senhor e Salvador, independente de sua filiação denominacional. Cremos nos ministérios de apóstolo, profeta, evangelista, pastor, mestre, atuando na igreja nos tempos atuais, preparando o povo de Deus para o seu serviço. Cremos que a própria existência e crescimento da igreja são realizados e sustentados pelo poder sobrenatural de Deus. Cremos que a missão da igreja é a de proclamar as boas novas de salvação a todos os povos e discipular os convertidos. Nós também temos a manifestação do reino de Deus. Então quem é o reino de Deus, ou o que é o reino de Deus? Cremos no reino de Deus como uma realidade espiritual passada, presente e futura, e que a fase neotestamentária do reino foi inaugurada na chegada de Jesus. Cremos que a identidade fundamental do crente em Cristo é a de cidadão do reino de Deus, cujas leis, obrigações e privilégios regem a sua fé e conduta. Cremos que o reino de Deus crescerá até a consumação na segunda vida de Jesus Cristo. Entendemos que cada cristão nascido de novo é um embaixador do reino de Deus na terra e tem a responsabilidade de manifestar os dons de Cristo e exercer o seu chamado. Dentro deste reino existem as ordenanças. Então, quais são essas ordenanças? Cremos nas ordenanças da ceia do Senhor, no batismo nas águas por imersão, bem como no mandamento de ir a todo mundo pregar o evangelho, ensinar e batizar as pessoas em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Então, além dessa ordenança de batizar-se, além da ordenança de participar da ceia, o Senhor Jesus também deixou a ordenança, a grande comissão de fazer realmente essa obra da evangelização e de levar as pessoas à conversão, ao batismo e a um relacionamento com Deus. Sobre arrebatamento da igreja, cremos no arrebatamento iminente da igreja de Cristo, pode acontecer a qualquer hora, onde os verdadeiros cristãos, num abrir e fechar de olhos, serão tirados da terra para o encontro com o Senhor Jesus nos ares. Esse abrir e fechar de olhos é que numa fração de tempo nós não estaremos mais nesse plano natural. Cremos também na segunda vinda de Jesus como um evento à parte do evento do arrebatamento, que é quando o Senhor vem tirar a igreja dele desse plano terrestre. Então, o Senhor ele vai tirar a igreja dele, arrebatar a sua igreja, e depois ele voltará para iniciar-se o seu reino milenar. A segunda vinda de Jesus. Cremos que vivemos nos últimos dias, num tempo marcado por grandes manifestações do Espírito Santo. Cremos na segunda vinda de Jesus, quando todos os mortos e vivos serão julgados segundo o Evangelho, indo os ímpios para a perdição eterna e os justos para a vida eterna. Como Igreja Missionária Nova Geração, nós temos uma declaração de fé. Nós entendemos e procuramos cada vez mais nos ajustarmos às revelações do Espírito Santo na palavra do Senhor. Então seja bem-vindo, meu querido irmão. Nosso desejo é que a paz do Senhor Jesus possa reinar em sua vida. É muito bom saber que você se interessou em participar das aulas de apresentação e integração do Ministério de Ensino da Igreja Missionária Nova Geração. Teremos no decorrer das próximas aulas 7 aulas onde você aprenderá um pouco mais acerca das Escrituras Sagradas e da prática de sua nova vida em Cristo no Evangelho de Jesus. Nessas lições você terá o privilégio de desfrutar de pontos importantes para uma nova caminhada com Deus. Então o que veremos nas próximas aulas, nos próximos vídeos? Vamos falar sobre a Bíblia Sagrada, sobre o novo nascimento, sobre a Trindade, Pai, Filho e Espírito Santo. Nós vamos falar sobre santidade, sobre batismo e ceia do Senhor, sobre a nossa visão como Igreja Nova Geração em relação às ofertas e os dízimos, e sobre a igreja, o corpo de Cristo. E a minha oração é que o Senhor abra o seu entendimento para aquilo que Ele queira te revelar através da palavra santa do Senhor. Que esse tempo precioso que você tem aqui para ouvir, que você vai dedicar a ouvir, a estudar, a pegar um material, um papel e começar a anotar alguns pontos, pesquisar algumas coisas, fazer o seu próprio estudo em cima daquilo que está sendo ministrado, vai ser muito importante. Essa é a nossa oração e esse é o desejo
meu como pastor. Meu nome é Robson Xisto, tenho 53 anos, sou casado com Débora Tavares Xisto, tenho 3 filhos e pastoreio a Igreja Missionária Nova Geração há 20 anos. E eu quero, em nome do Senhor Jesus, te convidar. Se você está afastado dos caminhos do Senhor, volte para os caminhos do Senhor. Se você não se adaptar mais ao ministério onde você estava servindo, se você quiser estar ministrando ao Senhor conosco aqui também, né? Entregando ao Senhor a sua adoração, aprendendo, ensinando e levando a palavra do Senhor a outros, a Igreja Missionária Nova Geração está de portas abertas. Deus te abençoe, em nome de Jesus. Nos vemos nos próximos vídeos, nas próximas aulas.